Fala, gente! Hoje vamos ter uma aula sobre sistema cardiovascular. O sistema que tem o coração, que é um órgão super importante, os vasos sanguíneos, né? Esse sistema é muito útil e responsável pelo transporte de oxigênio, né? De gás carbônico, a troca pelos pulmões. Também transporta gases, hormônios, né? Lá nas glândulas endócrinas, do sistema endócrino. Lá, quando a tireoide produz T4, T3, né? Vai para a corrente sanguínea. Então, os órgãos aqui vão ser o coração, os seus vasos sanguíneos e o sangue. Isso, mas o sangue não é um órgão. Não, você tem razão, até um ponto você está certo. Mas o sangue, ele é um tecido. Mas se a gente fosse colocar na ponta do lápis todos os órgãos, apenas o coração seria um órgão. E o conjunto das veias, artérias, nós temos artérias, que já eu vou explicar essas coisas, arteriolas, capilares, vênulas e veias, tá? Ou seja, eu vou explicar aqui, né? Porque eu queria até falar logo, mas vamos ter um pouco. O primeiro órgão, que vai ser o mais importante, né? O mais importante, segundo o coração, porque segundo o sangue, né? Perdoa. Porque o sangue, ele que vai fazer o coração bater. O coração, ele só transporta o sangue, mas o sangue, ele tá ali, entendeu? Ele tá responsável por tudo. Ele é um órgão muscular, ou seja, ele tem músculos. A gente chama de miocárdio. E ele tem dois átrios e dois ventrículos. Já eu explico. A função dele é apenas bombear o sangue, levar para... Tipo assim, a mesma pergunta. Como é que o o sangue bate aqui dentro e vai até o dedão? Tem todo um transporte, né? E eles têm 4 cavidades, como eu já falei. 2 átrios e 2 ventrículos. Aqui nós temos o ventrículo esquerdo, direito, átrio. Direito e esquerdo. O sangue, geralmente, quando você vê a anatomia do coração, você vê que o ventrículo esquerdo, ele vai ser mais, como é que eu posso dizer, mais gordo, mais musculoso. Porque é de lá onde o sangue vem. Ou seja, para empurrar o sangue, o coração tem que dar uma força, tem que fazer uma força. E aí, pum, dá uma explosão praticamente. Agora vamos para artérias e arteriolas. Artérias são aquelas que saem do coração. Ou seja, você já viu com certeza a anatomia de um coração. Você vê que aqueles negócios, assim como a aorta, que é um exemplo, né, do coração, é muito estranho. Aquilo são artérias. E essas artérias têm que ser muito grossas e muito fortes. Então, assim, porque quando o sangue tá aqui dentro e sai daqui, dá uma pressão, entendeu? Então, a artéria precisa ser mais grossa e mais forte, né? São muito resistentes e elásticas. E arteriolas são a mesma coisa, só que são mais finas, onde a pressão já não é tanta, então não precisa ser mais grossa, resistente. Arteriolas vão ser mais finas, porque vai diminuindo. Capilares. Capilares são vasos sanguíneos que transportam oxigênio, nutrientes, né? Como aqui, transporte de gases, nutrientes, hormônios e células. Os capilares vão ser muito finos, são praticamente vasos sanguíneos microscópicos, responsáveis, né, pelo transporte aí. A função, fazer troca gasosa com os tecidos, entendeu? Entra o sangue venoso e sai o sangue arterial. Nada muito importante. Veias e venas vão em direção ao coração, ou seja, se você tem uma veia, veia suprarrenal, que fica por aqui, fica nos rins. Ela vai até o coração. As veias, elas vão seguindo em direção ao coração, deixando elas pro coração. Menos resistente, como eu disse, a pressão não é tanta, então não precisa de força, né? O sangue vai suave. Possuem válvulas. O que são válvulas? Seu coração também possui válvulas. Esse tum, 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 aí quer dizer que as válvulas estão fechando. Então, por isso que faz esse barulho, tum, 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 que o sangue está sendo transportado e vindo. Que é assim mesmo. Inclusive, tem doenças que acaba o sangue ficando, tá? Resíduo do sangue. Isso pode ser uma doença, pode até dar morte.
Pode levar a óbito. Venulas são mais finas, ou seja, são praticamente menos resistentes, mais finas. Mesma coisa que as artérias arteriosas, beleza? O sangue. O sangue, ele vai ser um tecido, que eu já falei já. Ele vai estar, o conjunto dele vai ter plaquetas, plasma, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, que é ele mesmo. 70% do sangue é oxigênio, ou seja, o sangue é vermelho porque ele tem um átomo chamado hemoglobina, que dá essa coloração de vermelho. O que é hemoglobina? É a molécula do oxigênio. Entenderam? Beleza. O plasma vai ser a parte líquida conjunta do sangue. Ou seja, o que vai fazer parte do sistema imunológico? Vai ser o plasma, as plaquetas. O que as plaquetas vão fazer? Quando você corta assim, o dedo, agradeça suas plaquetas, que o sangue não está saindo. Porque elas vão literalmente fazer uma coagulação. Elas vão fechar, vão fazer assim, ó. Então, o sangue para, entendeu? Então, para de escorrer, para de, você tem que estancar. Hemáticas, transporte oxigênio. Ou seja, praticamente hemoglobina aí. Leucócitos. Leucócitos vão ser a defesa, tipo os glóbulos brancos do sistema imunológico. Vai ser contra as doenças. Plaquetas. Coagulação. Ou seja, quando você, como eu falei, você corta o dedo e para de sangrar por causa das plaquetas. Quando entope a artéria. Ou da placa, ou o que a gente chama menos complexo, gordura. Né? Entope, inclusive o maior, que você não quer ter essa doença, com certeza. Então, tente comer menos sal. Eu sei que praticamente tudo tem que ter sal para dar um gosto, mas bote menos, evite, porque o sal que vai fazer o maior inimigo do coração, entendeu? O coração é uma presa contra o sal, que entope as artérias. O que vai fazer? O sal, ele vira uma coisa assim, que não tem nada, o seu corpo vai absorver, não vai agregar em nada. O que pode agregar? Açúcar. Açúcar é venenoso? É venenoso, mas é a primeira fonte de energia que o nosso corpo tem para quando você está correndo, tá quebrando a glicose. O que é a glicose? É a molécula do açúcar que está no seu sangue. Você quebra esse açúcar, vai virar glicose no seu sangue, entendeu? Igual a insulina lá do pâncreas, mas o pâncreas tem uma aula só pra ele também. Né? E assim, é muito, muito perigoso, que o açúcar, ele vai virar, né, um negócio esquisito no seu corpo. Ele pode sim dar fonte de energia, mas também tem outra fonte de energia que você pode queimar correndo, fazendo outras coisas, que é lipídio. O que vai ser lipídio? Como dizendo menos complexo, né? Que medicina você vai ter que saber isso aí. Você vai falar lipídio. É gordura, tá? Ou seja, um tecido... O que é gordura? Um tecido orgânico que não tem nada ali. Então vai ser a segunda fonte de energia do seu corpo. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, ela vai ser o que acontece? Quando o sangue, o coração bombeia. Vamos mudar um exemplo. Seu coração bombeia 100%. Um coração saudável, tá? Um coração saudável. Só que tem um coração que tem insuficiência cardíaca que bombeia 90%. Não tá certo. Seu corpo tem uma parte do seu... Ninguém sabe, mas tem uma parte do seu corpo que não recebe sangue. Seu corpo precisa de sangue. O seu corpo, para funcionar, o seu fígado, o seu intestino, tudo precisa ser vascularizado. A retina sua precisa ser vascularizado pelo sangue. É necessário sangue para o corpo funcionar, né? Derrame cerebral. O que vai ser derrame cerebral? Mas o que tem a ver? Tá cerebral, você tá falando do sistema cardiovascular, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não. Se você tá aí pensando, se você tá aí consciente, agradeça ao seu coração que tá bombeando sangue. Porque se você não tem o sangue, você morre. Por quê? Porque tudo é vascularizado. Tudo. Você pensa qualquer coisa. Sua unha é vascularizada. Pra você ter ideia. A única parte do nosso corpo que não é vascularizada é a córnea. Que é a lente aqui do nosso olho. Beleza? E leucemia? Leucemia é um dos cânceres assim, mais fatais. Eu vou explicar o porquê.
Você tem câncer em alguma parte do corpo, beleza. Aquilo geralmente não vai crescer para atacar. Igual, tô com câncer no pâncreas, não vai atacar o intestino. Geralmente não se multiplica, né? Porque tem câncer que infelizmente vai se multiplicando. Igual o câncer de pulmão. Geralmente é só o pulmão, mas tem casos que isso vai evoluindo e vai pegando o corpo inteiro. Se você tem câncer de leucemia, seu corpo inteiro está com câncer. Como assim? Porque a leucemia, ela é câncer no sangue, tá? Quando o sangue não consegue fazer a atividade que ele tem que fazer. É a obrigação dele fazer, mas ele não consegue. O que o seu corpo precisa? Ah, sangue, né? Boa! Seu corpo precisa de sangue. Pois bem, se o seu corpo precisa de sangue, seu sangue está doente, está com leucemia, você está morto. Porque seu corpo inteiro tem sangue. Seu corpo inteiro tem tudo. Tudo tem sangue no seu corpo. Só voltando de novo à córnea. Tudo, mas tirando a córnea nenhuma. Cara, seu corpo inteiro tem sangue. Se você tem câncer, você está espalhando esse câncer. Felizmente, eu tenho uma... Mas o que fazer para não pegar câncer, para não pegar essas coisas? Primeiramente, você tem que saber antes o que é um câncer. Como é que ocorre, como é que acontece, o que é. O câncer ocorre quando uma célula, o que é uma célula? A estrutura básica da vida. Se seu corpo está inteiro é porque você tem células, todo mundo tem células. Quando o seu corpo tem célula, essa célula adoece. Beleza. Só que ela vai, como a célula vai se multiplicando, ela vai multiplicando também essa doença. E é assim que forma um câncer. Porque é formada uma célula ali, dentro vamos supor, seu fígado, vamos botar assim, né? No seu fígado, a célula hepática. É hepática, né? Eu acho que é. Hepática, sei lá. Beleza. Só que essa célula, ela não vai ficar ali, não. Ela não vai ficar ali. Ó, o sistema cardiovascular tá passando assim, ó. Tá vendo? Entra. Ou seja, você leva essa célula doente pro resto do corpo, vai só se multiplicando. E é assim que forma um câncer, entenderam? Então, primeiro, pra gente saber o que é a leucemia ou qualquer câncer, entendeu? Câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, a gente precisa entender o que é um câncer, né? O que é um câncer? Que é a 10ª doença mais fatal do planeta. Pra você ter ideia, câncer é sério, gente. Então, saindo um pouco mais dessa parte mais triste, que eu fico até meio triste, porque eu não gosto muito dessas doenças. Mas ninguém gosta de ficar doente, né? Fala pra mim, você gosta de ficar doente? Ninguém gosta. Então, gente, esse é o sistema cardiovascular. Mais pra frente, eu sei que não dá pra ler, entendeu? Mas pra frente eu vou comprar um quadro e aí vai ficar tudo melhor. Vou ter um corpo anatômico, eu vou comprar se Deus quiser. Deus abençoar, Deus proverá. Então, é isso, gente. Essa vai ser minha aula de hoje. Então, é isso, gente. Falou!